Saudo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Assentai-vos rapidamente, irmãos. Irmãos, esse concerto que eu vou trazer nesta noite, eu estava muito desejosa de trazê-lo, porque na verdade foi algo que, apesar de eu estar no caminho do Senhor há tantos anos, eu aprendi nos últimos dias. Irmãos, há 20 anos, ainda não sabe tudo? Não, eu confesso que o nosso Deus é ilimitado e nós não sabemos tudo. E com os últimos acontecimentos e com as coisas que eu tenho visto no mundo e também no meio de nós, o Senhor falou e descortinou os meus olhos, tirou as escamas dos meus olhos para esse tema específico. E qual é o tema, irmãos? O pecado da incredulidade. O pecado da falta de fé. O que acontece com as nossas vidas quando nós não cremos? Parece algo simples, mas isso é algo abominável aos olhos de Deus, a nossa falta de fé. E eu vou pedir aos amados irmãos que abrem comigo em Salmos 78, onde nós teremos a oportunidade de ver como Deus pensa a respeito da incredulidade, a respeito da falta de fé. Salmos de número 78, vai dando glórias a Deus. Glórias a Deus. Exaltando o nome do Senhor, aleluias. Eu vou ler a partir do verso 18. Amém. Todos encontrados, glórias a Deus mais uma vez. Amém. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para se satisfazerem no seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar-nos carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. 22, atenção. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Amados irmãos, a falta de fé é abominável aos olhos de Deus. E como nós acabamos de ver, suscita a ira do nosso Senhor. O povo aqui, ao mesmo tempo que eles falavam das grandezas que Deus tinha feito para eles no deserto, no mesmo instante, eles questionavam se ele faria outra coisa. Ao mesmo tempo, eles falaram: porventura, fará Deus uma mesa no deserto? Ele feriu a penha e as águas correram dela, rebentaram os ribeiros em abundância, mas poderá também dar-nos, aleluias, poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? É o 20. E logo depois ele fala: pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Eu confesso, amados irmãos, que quando eu tenho a oportunidade de estar aconselhando uma pessoa, eu falo: tenha fé para Deus fazer tal coisa, tenha fé para Deus abrir a porta que você espera, tenha fé porque Deus ele pode fazer. Não! É uma pregação errada, é uma ministração errada. A gente tem que falar: tenha fé, senão a ira do Senhor virá sobre a tua vida, como foi aqui com o povo. Deus não opera na incredulidade. Nós temos que saber que Deus, aleluia, Ele tem promessas na palavra. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Para que Deus teria feito tantos testemunhos, escriturado tantos livramentos, usado homens para escriturar? Imagine, irmãos, isso aqui foi escrito quando não tinha caneta. Isso aqui foi escrito
mais, porque tudo que o Senhor fez aqui é mentira. É mentira. As suas promessas são mentira. Irmãos, como nós, como servos de Deus, ainda duvidamos do poder deste Deus. Corremos grande risco, irmãos, quando nossa fé não é uma fé firme e verdadeira. Se eu não crer, eu não vou receber. Não! Se você não crer, a ira de Deus vai vir sobre a tua vida, como nós vimos aqui. Portanto, por que a ira de Deus? No 21, pelo que o Senhor nos ouviu e se indignou. Porque eles estavam questionando, mas ele vai poder fazer isso? Ele pode. E o Senhor se indignou e acendeu um fogo contra Jacó. É isso que vem contra a nossa vida, quando nós estamos perante uma porta fechada e nós não acreditamos que Ele pode abrir. Esse furor vem sobre a nossa vida. Aí por quê? Porquanto não creram em Deus e nem confiaram na sua salvação. Irmãos, quando Deus começou a ministrar isso ao meu coração, me deu um temor muito grande. E eu desejo que esse temor nasça no coração dos irmãos também. Quando estiver duvidando, fala: Senhor, me perdoa por não crer. Senhor, me perdoa porque eu duvidei. Como pensa, irmãos? Eu acho que quase todos aqui já tiveram essa oportunidade. Quando você duvida em Deus, vai lá e abre uma porta. E Deus atende a oração com você, mesmo você duvidando. Como a gente fica envergonhado. Como a gente fica pelo Senhor, me perdoa porque eu duvidei. É muito mais profundo que isso. Dois riscos que nós podemos, que o servo pode ter por falta de fé. Primeiro, até o Cordelinho Bernardo já falou isso. Crer que ele existe. Ele existe. Não crer que Ele existe nos faz cometer pecado. Porque nós não temos temor. E isso tem consequências graves. Ou podemos crer que Ele existe e que Ele não é um Deus do universo. Ele é um deusinho do tamanho de uma bolinha de pique-pongue, ou como um anão de jardim, como já foi pregado aqui. Temos o risco de criar um Deus imaginário, pequeno, limitado. Mas esse não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se nós estivermos dentro da igreja, crendo neste Deus pequeno, esse Deus imaginário, que não é o Deus verdadeiro das Escrituras, nós estamos em pecado. Nós estamos falando: eu creio num Deus pequeno, meu Deus não vai fazer tal coisa, Deus é limitado, não, agora não tem jeito, Ele não vai fazer. Não é o Deus que está aqui. Não é o Deus que abriu o mar vermelho. Não é o Deus que escriturou a história de Daniel na cova dos leões. Não é o Deus que escriturou Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, na fornalha de fogo. Não é o Deus que mostrou que o martelo levitou quando Eliseu orou. Não é o Deus que abriu os olhos do servo de Eliseu para ver a multidão que estava, de anjos que estava ali. Não é esse Deus. Então Ele é o Deus que você está servindo, porque o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus poderoso. Aleluia. E se você duvidar, a ira dele, não pensa: se eu duvidar, eu não vou receber a minha bênção. Senhor, eu não estou acreditando, eu não vou receber. Não é isso que vai acontecer. É a ira. E não queiram cair nas mãos do Senhor, irmãos. Toda coisa é cair nas mãos do Senhor. A palavra de Deus, então, em Romanos 1,17b, a parte B, fala assim: o justo viverá da fé. É muito conhecido. E quem não tem fé? Quem não tem fé não é justo. É verdade. Eu sou justo, eu fui justificado. Se não tem fé, não é justo. Porque quem é justo vive da fé. Mateus 21:22 diz: tudo que pedires em oração, crendo, o receberei. Se pedir sem fé, não recebe. Irmãos, além de tudo isso, nós temos que lembrar que existe uma condição para receber. Tem que crer. Ele agora
agora, nós estamos aprendendo, nós estamos avançando, dando um passo à frente. A condição não é somente crer para receber, a condição é crer para aplainar a ira de Deus sobre as nossas vidas. Jesus Cristo veio, entramos em Jesus Cristo para que a ira do Senhor não chegasse sobre nós. Mas muitas das vezes nós vemos a morte de Cristo, a obediência de Cristo, a ressurreição de Cristo ao terceiro dia, mas ainda duvidamos do Deus que enviou o seu Filho. Irmão, Jesus creu. Jesus creu. Jesus obedeceu. Por que ele creu? Ele já estava na terra há 33 anos. Claro que ele tinha buscado a Deus e ele tinha, aleluia, um relacionamento com o Senhor. Mas o que acontece, amados irmãos? O que pode acontecer? O que poderia acontecer no momento em que o pecado veio sobre ele? Que Deus virou-lhe as costas. Ele poderia falar, descer e falar: para tudo que meu Deus me abandonou, meu Pai me abandonou. Mas ele foi até o fim. E é essa lição que nós temos que tirar deste concerto, nesta noite. Seguir o exemplo de Cristo, que foi até o fim, mesmo quando ele viu o Pai dele, no pior momento da vida dele, virar-lhe as costas. Senhor, eu não te escuto. Senhor, eu não vejo saída. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio. Senhor, eu não posso pecar por duvidar de ti. Eu creio. Senhor, eu não posso ficar sem fé, porque sem fé as suas mãos virão sobre a minha vida. Não é tarde para aprender. Eu estou aprendendo isso aos 57 anos. Mas não é tarde para aprender. Não entristeça o coração do teu Deus. Não suscite a ira do teu Deus. Seja fiel. Senhor, está doendo. Senhor, está me matando. Mas eu creio em ti. E eu tenho aqui, irmãos, nos últimos acontecimentos, eu vi uma vida em que o pastor falou: você crê que Deus pode te libertar? Pastor, eu não tenho fé. Pastor, eu não creio. E sabe o que aconteceu, irmãos? O pastor orou. Nós sabíamos que a pessoa estava endemoniada e não aconteceu nada. Deus não libertou a alma cativa por falta de fé. Então, se nós queremos aplainar a ira de Deus, não duvida desse Deus. Não chama ele de mentiroso. Não diz que essa palavra não é verdadeira. Não diz que tudo que está escriturado aqui, as promessas dele para você, são mentirosas. Porque o nosso Deus, ele é verdadeiro. E ele está aqui nesta noite dizendo: eu sou verdadeiro. E com a tua vida no altar, com a tua fé, aleluia, eu farei maravilhas. Mas se a fé faltar, a minha mão, eu sou justo, a minha mão estará sobre ti. Amém? Vamos orar. Vamos orar para que Deus, para que nos perdoe a nossa incredulidade. Soberano Deus eterno Pai, sabes, ó Deus, quanto a minha alma desejava, Senhor, compartilhar este aprendizado com os meus irmãos. Aonde eu senti na carne, Senhor, e eu vi portas não se abrirem por incredulidade. Eu vi sua mão pesar, ó Deus, por incredulidade. E nós não queremos, Senhor, suscitar a tua ira, Senhor, sobre nossas vidas. Senhor, nos ajuda, Pai. Coloca a porção dobrada, sacudida e multiplicada, aleluia, sobre a tua igreja. Senhor, não nos deixe tropeçar e nem duvidar de ti. Não podemos fazer de ti um mentiroso, Senhor. Precisamos, Senhor, confiar nas tuas promessas, confiar na tua palavra. Não nos deixe titubear em nossos pensamentos, que nós possamos crer no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que em tudo que está escriturado, trazer esta palavra como uma realidade de vida, como se nós tivéssemos vivido aqueles dias. Pai, traz à existência as coisas que não existem e perdoa o teu povo, perdoa a tua igreja quando duvida
vida, Pai. Nos ajuda, Senhor, a confiarmos em Ti. Porque quando vemos Daniel na cova, na porta da cova dos leões, será que nós teríamos a mesma fé, Senhor? Quando nós vimos aqueles 3 jovens, Senhor, indo para a fornalha de fogo, Senhor, será que nós teríamos a mesma fé para confiar em Ti, ó Pai? Não nos deixe ser, meu Deus, como o povo de Israel que viu a Tua glória e mesmo assim duvidou de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, mantém-nos de pé, Senhor, e nos fortalece para crermos e confiarmos em Ti, Senhor. Esta é a oração que nesta noite eu faço, em nome de Jesus. Amém. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.